Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah estão praticamente encerrados na Terra Santa de Israel. Ainda posso ouvir algum burburinho na rua, mas a verdade é que os meus vizinhos já começaram a desmontar as suas Sukkot. E antes que eu mesmo comece a fazer o mesmo aqui em casa, eu quero ter a oportunidade de compartilhar com vocês uma reflexão oriunda das lições que nós tiramos de Sukkot. Até porque, em toda a diáspora, os judeus apenas estão iniciando a celebração de Simchat Torah. E para poder desenvolver essa reflexão com vocês, eu quero pronunciar algumas expressões que são muito conhecidas de quase todos nós, expressões que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida vocês já as tenham utilizado. E caso jamais a tenham utilizado, certamente ao ouvi-las, isso vai te causar uma certa sensação de desconforto, em alguns até de opressão. E você vai me perguntar, Atli, que expressões são essas? Algo como isso? Isso não sou eu. Eu não consigo encontrar o meu lugar. Eu não consigo me adaptar a essas circunstâncias. Vejam, meus amigos, qual é a primeira vez que nos deparamos com o conceito de consciência espacial na Torá? Não é consciência espiritual, consciência espacial, ou seja, do lugar. Primeira vez que essa ideia surge na Torá é justamente no livro de Bereshit, que nós vamos iniciar a leitura agora nesse Shabat. Nós, em Shemini Atzeret, terminamos a leitura do Pentateuco Mosaico e agora no Shabat nós reiniciamos a leitura com a primeira paraxá do primeiro livro. E no primeiro livro da Torá está descrito que Adão, Rishon e Rava, o primeiro homem e a primeira mulher, cometeram um pecado. Que pecado foi esse? De comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a consequência do cometimento desse pecado? Eles causaram em si mesmo uma queda calamitosa em seu estado, de santidade. O que isso significa, Átila? Significa que nós, seres humanos, a humanidade foi criada com um traço de imortalidade. Adão, Rishon era imortal e Rava também. E quando eles cometeram esse pecado, eles trouxeram morte ao mundo. Saibam, meus amigos, que nós morremos e os nossos corpos se decompõem como uma forma de retificação desse pecado. Uma vez que, apesar de nós estarmos no ano 5.782, a humanidade não conseguiu até hoje retificar esse pecado. E como nós não conseguimos retificar através das nossas ações, nós o retificamos através da nossa morte. Mas de um ponto de vista objetivo, o que aconteceu com Adão, Rishon e Rava é que eles foram expulsos do jardim do Éden, ou seja, eles perderam o seu lugar. Mas você aí do outro lado da câmera deve estar pensando, mas Átila, você não diz sempre que Deus é tudo, que Ele está em todo lugar, que nós vivemos no mundo criado por Deus. Então o que foi exatamente que Adão, Rishon e Rava perderam? Se nós estamos cercados pela presença divina, voluntária ou involuntariamente. O que Adão, Rishon perdeu foi apego ao Criador. O que ele perdeu foi proximidade. E há quase 4.000 anos, o povo judeu tem dito que a grande missão do homem nesse mundo é se reaproximar do Criador. Porque o nosso lugar é próximo a Deus. Esse é o lugar do ser humano. Foi isso que Adão Rishon perdeu. Mas nesse mesmo livro de Bereshit, a Torá nos oferece uma segunda situação no qual alguém é forçado a deixar o seu lugar. E quando é que a Torá fala sobre isso? Quando ela fala do episódio no qual Caim mata Abel. Vejam, meus amigos, a alma é imortal. Nenhum ser humano pode retirar a imortalidade de um outro ser humano. O que nós podemos fazer é o quê? Sacar a alma do mundo físico. Quando você comete um assassinato, tudo que você faz é arrancar essa pessoa do seu lugar, porque a alma retorna a Deus de um jeito ou de outro. Então, o crime do assassinato, se nós quisermos entender a raiz espiritual desse pecado, nós temos que entender que uma pessoa que mata outra, o que ela faz é removê-la desse mundo. E isso é proibido, peremptoriamente proibido, de tal modo que é proibido matar, e isso está constante num dos 10 mandamentos, das Luhot, das tábuas da lei. Por que o assassinato é um crime tão grave?
Porque cada uma das nossas almas foi enviada ao mundo para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para cumprir um objetivo. Quando você mata uma pessoa, você está cometendo um ato de idolatria, porque você está se opondo, né? Oferecendo resistência à vontade divina. Se Deus enviou cada alma e Ele tem controle sobre a vida e sobre a morte, cabe a Deus, e apenas a Deus, decidir o momento em que uma alma deve ser sacada do nosso mundo. Ele manda o anjo da morte para recolher essa alma de volta para a piscina das almas, né? Onde se encontram todas as almas. Então, quando você mata alguém, só o que você consegue fazer é remover essa pessoa do mundo. E Caim foi punido medida por medida. Aí você vai dizer, não, Caim não foi punido, me dá, que nega me dá. Por quê? Porque ele viveu. Ele foi condenado a vagar pelo mundo. Ele perdeu o seu lugar físico. Ele não foi condenado, né? Alguns poderiam dizer, ele não foi condenado, me dá, que nega me dá, porque a pena dele não foi a morte. Mas vejam, meus amigos, a pena dele foi me dá, que nega me dá, medida por medida. Por quê? Porque, como eu expliquei há pouco, a raiz do crime de assassinato é justamente remover essa alma do mundo. E o que Hashem fez foi determinar que Caim passaria o resto da sua vida vagando pelo mundo. Ou seja, Hashem, da mesma forma que Caim retirou Abel do nosso mundo, Hashem retirou Caim do seu lugar físico, da onde ele se encontrava. E vejam que curioso, que um dos nomes de Hashem em hebraico é Amakom, que nós traduzimos como lugar, né? Não um lugar específico, mas todos os lugares, porque Hashem é tudo. Tudo que existe é uma emanação da sua vontade. Nosso desafio nesse mundo, se nós buscamos essa proximidade a que eu me referi há pouco, é justamente perceber que o nosso mundo, né, aparentemente desconectado de Deus, não está. E que, na verdade, ele não é governado pelas regras estabelecidas pelo homem, né, daquilo que eu chamo de pseudociência, no qual os homens fixam regras nos seus laboratórios e dizem que a humanidade é guiada por essas leis, por esses princípios físicos, químicos, ou seja lá o que for. O mundo é governado por Hashem, por suas regras, pela sua vontade. É preciso que os homens entendam que esse lugar que nós vivemos é o mundo criado por Hashem e não pelo homem, né? E também não foi criado como resultado de eventos aleatórios. E é por isso que Hashem pode ser encontrado em todos os lugares, Amakom, porque foi ele que criou. Ele não só criou, como ele sustenta a existência. Tudo só existe porque a luz divina continua sendo emanada para tornar possível a existência. Isso é maravilhoso de compreender, porque quando nós temos essa consciência, nós compreendemos também que podemos ter acesso, né, contínuo ao Criador, tanto físico, porque nós estamos cercados pela sua presença, como também mental. Nós podemos nos conectar ao Criador a qualquer momento. Sukkot foi um momento tão auspicioso, por quê? Porque nós estávamos habitando no meio da presença divina. A ideia da Sukkah é a ideia do abraço que o Criador dá em cada um de nós. E a verdade é que, para a grande maioria das pessoas, esse é o mais perto, infelizmente. Esse é o mais perto. E isso vale também para nós, judeus. Isso é mais perto que ela vai ser capaz de chegar de Deus, né? Que é justamente em Sukkot, quando nós habitamos uma casa que, na verdade, expressa a presença do Criador nas nossas vidas. Ele é tudo, ele está em todo lugar, ele também está na Sukkah, ele nos abraça. Nosso lugar nesse mundo, portanto, e essa é a compreensão decorrente desse entendimento, nosso lugar no mundo se estabelece basicamente a partir da nossa conexão ou da nossa desconexão com o Criador, né? Se nós buscamos essa proximidade, governamos a nossa vida de acordo com esse objetivo, nós estamos conectados, nós estamos, né, num determinado lugar. Nós jamais vamos dizer uma daquelas expressões que eu me referi no início, não consigo encontrar meu lugar é próximo a Deus. Aquelas pessoas que vivem essa desconexão, elas apresentam todo tipo,
né, de doença psicossocial, justamente porque elas não entendem onde elas estão. E nós temos de fechar essa lacuna na compreensão humana, porque enquanto nós não o fizermos, nós seguiremos experimentando esse mundo de tempos traumáticos no qual as pessoas vivem um estado de sofrimento interminável, de todos os tipos de sofrimento. Por quê? Porque a raiz de todos os nossos problemas está exatamente no fato de nós vivermos fora do lugar. E que lugar é esse? Próximo de Deus. Reconhecer a presença divina no mundo. A vida, e muita atenção agora nessa frase, a vida não existe como uma entidade separada de Hashem. A vida só é possível, né, com Hashem. Quando nós nos afastamos do Criador, a nossa vida se torna impossível. Nós passamos a ter problemas financeiros, nós passamos a ter problemas de saúde, nós passamos a ter problemas de relacionamento com as pessoas que nós mais amamos. Quanto mais nós nos desconectamos do Criador, nos afastamos do Criador, nos afastando do lugar, os problemas surgem na nossa vida. Por outro lado, quanto mais próximo você está de Deus, menor será o número de problemas que você vai enfrentar. É claro que a gente sempre envia desafios para nós. Mas se você sabe o lugar onde você se encontra, você sempre vai ter condições de enfrentar melhor esses desafios. De modo que a ausência de paz, que é tão sentida por parte de tantas pessoas, a baixa autoestima, que também é algo que está presente amplamente na sociedade, essa incapacidade de adaptação, ela só pode ser cessada, só pode desaparecer se nós nos deslocarmos da posição em que nós estamos agora, a partir dessa consciência, e nos reaproximarmos do Criador. E o povo judeu sempre diz que a nossa missão, mas particularmente a missão do povo judeu, que é justamente a retificação desse pecado, só é possível quando nós voltamos à raiz da criação. Por isso é tão especial o fato de agora nós reiniciarmos a releitura da primeira Parashá, do primeiro livro da Torá, porque ela nos conta justamente desse momento, desse marco inicial. Nós temos que voltar à raiz da criação e corrigir esse pecado. E só existe uma forma: restabelecer o apego e a proximidade do homem com o Criador. Com a ajuda de Hashem, nós encontraremos finalmente um lugar onde nós, todos nós, precisamos realmente estar, meus amigos. Bye.